Bom dia! Nesta terceira semana da Quaresma, dia 10 de março de 2021, no nosso Evangelho no dia a dia. Então, nesta quarta-feira, vamos refletir juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Asseguro-vos que enquanto durarem o céu e a terra, nem um i ou tio da lei deixará de se realizar. Portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo, será considerado o mínimo no reino de Deus. Mas quem o cumprir e ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro irmão e irmã, amado povo de Deus, Jesus fala aos seus discípulos, depois do anúncio do Sermão da Montanha, que a lei deve ser cumprida na sua integridade, na sua totalidade. Jesus começa dizendo, amados irmãos e irmãs, que não veio abolir, mas para cumprir a lei e os profetas. A Sagrada Escritura, quando escreve lei e profeta, ela está dizendo todo o povo do Antigo Testamento, toda a realidade do Antigo Testamento. Jesus vem dar um novo significado à lei. Porque o que é que acontecia? Os fariseus e os doutores da lei, eles começam a fazer a interpretação da lei de acordo com aquilo que eles queriam, ou seja, de forma casuística, sem ser de fato a realidade que a lei estava apresentando. E quando Jesus chega, eles estavam achando que queriam condenar Jesus, porque Jesus ia abolir toda a lei antiga e fazer o que ele quisesse da lei, como eles faziam. Mas Jesus fala com todas as letras, né? Enquanto durarem o céu e a terra, nenhum i ou tio da lei deixará de se realizar. Veja, amados irmãos e irmãs. O i é a menor letra do alfabeto hebraico. Então Jesus fala, a menor letra do alfabeto. Jesus fala, eu não vou mexer, olha, a menor, desde o i, né? Desde o início da lei até o seu final, ela não será mexida. E muitas vezes nós precisamos entender o que significa isso para nós. A lei tem uma amplitude, né, na palavra de Deus, na fala de Jesus, que deve se cumprir em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que está dentro da lei, tudo aquilo que está dentro da palavra, deve ser cumprido por nós. Que muitas vezes nós reduzimos a palavra de Deus a uma coisa interna, a uma coisa de quem tem religião, a uma coisa de quem está apenas seguindo um caminho que parece ser o melhor para ele, mas não as cumpre, mas não as faz. Fala, mas não as faz. Assim faziam os fariseus e os doutores da lei. Entendiam, compreendiam, mas não faziam. Manipulavam a palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, em nossa vida, na nossa sociedade, meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes vemos essas coisas. As pessoas manipulando o que diz a palavra de Deus a seu bel prazer.
muitas vezes o poder constituído na criação de novas leis, a interpretam da sua forma. Muitas vezes um membro ou outro daqueles que coordenam as leis do país também coloca da forma que entende e não da forma que deve ser. Então se corre esse risco. Quando Jesus fala da lei que deve ser cumprida na sua plenitude, Jesus nos fala de tudo que acontece na nossa vida que traz a valorização do ser humano. Então, muitas vezes nós vemos aí a questão ecológica, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da vida do povo. Tudo aquilo que é para a gente conservar de bem para o povo, nós devemos conservar. Jesus fala justamente isso. Na vida da igreja, muitas vezes, nós falamos, mas esse daí é muito conservador. Essas coisas são coisas do passado. Não é assim. Muitas coisas temos que conservar, sim. Mas nós devemos fazer com que aquilo que nós conservamos seja feito em direção à vida. Na nossa vida prática, de homens e mulheres de Deus, nós devemos fazer com que as palavras do Senhor entrem em nossa vida e virem prática na nossa caminhada de homens e mulheres de fé. Porque Jesus fala com ele diz assim, portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo, será condenado, será considerado o mínimo no reino de Deus. Ou seja, além de não fazer, não cumprir, ainda ensinar para os outros a também não fazer e não cumprir, também será considerado o menor no reino de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades também, não queremos fazer determinadas coisas de acordo com a nossa vontade e proibimos que o outro faça. Ensinamos de maneira errada, indicamos o caminho que não é o melhor e não fazemos aquilo que está presente na palavra de Deus, que deve ser para a nossa vida uma meta, um caminho, e muitas vezes são desviados por nós. Então Jesus vem nos ensinar essa manhã que nós devemos fazer com que tudo aquilo que foi colocado para nós, na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, nós precisamos cumprir. Do Antigo Testamento, Jesus vem dessa roupagem nova, esse significado novo. E os membros do reino, que somos nós, homens e mulheres de Deus, nós temos que superar todas as nossas dificuldades. Tudo aquilo que nos afasta de cumprir aquilo que o Senhor nos ensina. E devemos imitar o Senhor. Devemos ser imitadores de Jesus, que nos deu a meta, o rumo certo, para que nós possamos cumprir. Que não desviamos do nosso caminho e possamos construir um mundo novo, uma sociedade nova, baseada na justiça, baseada nos direitos que deem vida a todo o nosso povo. Aprendamos sempre com o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom dia.